Maria Priscila Santos, seja bem-vindo ao CBCA. A tua palavra, Priscila. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero parabenizar os formandos que estão se formando hoje, que venham cada vez mais realizações na vida de vocês. Quero agradecer também a presença de todos vocês aqui e agradecer a Sueli por ter me convidado para palestrar hoje aqui para vocês. Hoje eu vou falar sobre o jogo, né? O jogo que muda quando você acredita em você mesmo. Mas que jogo é esse? O jogo é o que o secretário falou. Sejam bem-vindos à vida adulta. Mas hoje eu vou dar para vocês o segredo do jogo. Como é que vocês fazem para não ficar tão assustados com o jogo da vida? Então eu vou ensinar isso hoje para vocês. Bom, eu sou a Priscila Santos, eu tenho 26 anos, ou seja, geração Z igual vocês. Eu sou de BH, eu estou aqui em Varginha faz um mês. Ontem fez um mês que eu estou aqui. Eu estou adorando a cidade, aqui tem muitas oportunidades. Então eu posso confirmar com vocês, tendo vindo de BH, vocês têm muitas oportunidades aqui. E vocês vão conseguir realizar os seus sonhos aqui sim, sem precisar ir para uma capital grande. Eu sou formada em administração, eu já trabalhei com recursos humanos durante 2 anos e hoje eu estou numa transição de carreira para o marketing, que a vida da gente muda. A gente muda e às vezes a gente resolve realmente mudar um pouco os ares, mas com o meu conhecimento sobre carreira, eu ainda gosto muito desse tema, então eu venho trazer um pouquinho disso para vocês aqui hoje. Pode passar. Eu queria saber de vocês, quem é que gosta de jogar videogame, jogos de computador? Quem gosta de jogar RPG? Muita gente, isso é bom. E vocês sabem o que é a fase tutorial? A fase tutorial, ela é o início, é quando você vai aprendendo mais ou menos como que funciona o jogo. Mas você aprende a jogar o jogo no tutorial? Não. A escola é como se fosse... Pode passar. É como se fosse realmente o tutorial. A faculdade é o tutorial. Todos os cursos que vocês fazem na vida de vocês, os livros que vocês leem, é o tutorial. A vida real, ela funciona que nem o jogo. Você vai aprendendo a lidar com ele durante o jogo. Vocês não vão aprender tudo no tutorial. Então, é a primeira coisa que eu preciso que vocês tenham em mente. Pode fazer. Isso. Existe, então, a expectativa e a realidade. A expectativa é o que vocês fazem no tutorial. Vocês têm expectativa de que o jogo vai ser dessa forma. Mas a realidade ela é bem diferente. Então, por exemplo, quando o secretário falou que vocês estão na vida adulta agora, vocês têm muitas responsabilidades, muitas demandas dentro de casa. O que vocês têm? Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou dar uma casa para minha mãe, vou comprar uma casa para mim, vou comprar um carro. Isso tudo antes dos 30. Só que a realidade ela é um pouco diferente. Às vezes você não vai conseguir um emprego tão grande, numa empresa tão grande que te pague tão bem. Às vezes você começa um pouco mais simples. Mas isso quer dizer que você nunca vai conseguir comprar a sua casa, que você nunca vai conseguir dar casa para sua mãe? Não. Só quer dizer que as coisas acontecem num ritmo diferente. Então é isso que eu quero dizer para vocês. O jogo, você vai conseguir passar de fase. Mas às vezes você faz uma fase antes da outra. Às vezes, por exemplo, você tem um filho antes de fazer a faculdade. E tá tudo bem. Cada pessoa tem seu próprio tempo e cada pessoa tem sua própria história. Pode passar. Então, quando você está lá no videogame, quantos personagens você consegue controlar por vez? Só você. Você não consegue controlar mais nenhum personagem. Você só controla o seu personagem. E isso é meio frustrante, porque às vezes você quer que outra pessoa te ajude e às vezes a pessoa não consegue te ajudar como você gostaria de ser ajudado. Mas você não tem controle do que o outro está fazendo, do que o outro vai fazer, do que o outro vai pensar. Você só tem controle sobre a sua vida, sobre as suas ações. Pode passar. O segredo para você jogar esse jogo é você ter autoestima.
autoestima, nada funciona. Por quê? O jogo ele pode mudar. As fases vão acontecendo. Mas você só permanece jogando o jogo se você souber que você vai conseguir chegar na próxima fase. Se você se acha muito ruim no jogo, você vai desistir e não vai tentar mais. Então, para você continuar tentando dar certo no jogo, você tem que continuar tendo autoestima para acreditar em você mesmo. E como que faz para ter autoestima? Todo mundo fala, acredita em você, se ame do jeito que você é. Só que ninguém ensina a gente a ter autoestima. Mas hoje eu vou ensinar vocês a praticar a autoestima. Isso daqui, gente, eu aprendi com a vida. Não foi um tutorial, não foi na escola, não foi, com a vida. Eu posso ter 26 anos, mas eu aprendi um tiquinho da vida. Então eu vou mostrar a vocês como faz para ter autoestima. O primeiro de tudo, separar as coisas. Igual água e óleo. Sempre pensa na água e no óleo quando uma situação não for conforme vocês esperavam que ela fosse. Você tem que separar o que você é da situação. Eu fui na entrevista de emprego numa empresa gigante, mas eu não passei na entrevista. Você não passou na entrevista porque você não é capaz. Isso é quem você é. Você é capaz. Mas você não passou naquela entrevista por causa da situação. Às vezes o RH estava querendo uma pessoa diferente. Então, não é porque você não é capaz. Então, aprenda a separar a situação. Sempre que uma situação que você não gostaria acontecer, separe as coisas. E o segundo passo para ter a autoestima, pode passar, é você entender que todas as emoções são importantes. Quem aqui já viu Divertidamente? Gente, esse filme tem base científica. A história, para quem não viu, a Halle, ela é uma pré-adolescente indo para a adolescência e ela sempre foi muito feliz e alegre. Só que do nada, ela começa a sentir uma tristeza muito grande. Só que como ela não era acostumada a sentir tristeza, ela começa a reprimir a tristeza da vida dela. E ela reprimindo a tristeza da vida dela, tentando não se sentir triste, ela acaba parando de sentir felicidade. Então ela fica apática. Ela quase entra numa depressão. A vida dela começa a ficar um caos dentro da cabeça dela, porque ela tenta recusar a sentir tristeza. Só que no final do filme, a gente vê que a tristeza é tão importante quanto a alegria. Todas as emoções são importantes. A raiva, o medo, a alegria, a tristeza. Tanto que a mãe da Halle é comandada pela tristeza. E a mãe da Halle é depressiva? Não. O pai da Halle é comandado pela raiva. E ele é um cara agressivo? Não. Porque eles têm a emoção deles em equilíbrio. Por quê? Por causa da experiência deles de vida. A Halle não tem experiência. Então, ela estava tentando reprimir os sentimentos dela e não aceitando o que ela estava sentindo. Então eu digo para vocês, uma coisa ruim aconteceu, podem ficar tristes. Podem ir para um lugar sozinhos e chorar, podem ir para um lugar sozinhos e ficarem quietos. Mas sintam a tristeza, sintam a raiva. Todas as emoções são importantes e vocês têm que aprender isso. E no segundo filme, que já tem o segundo filme de Divertidamente, é apresentado para a gente novas emoções, como a ansiedade, como a vergonha. Elas também são importantes. Todo mundo tem ansiedade. Hoje, o mal do século é a ansiedade, mas a ansiedade tem que ser controlada. Por exemplo, faz parte do nosso organismo, do nosso corpo, sentir ansiedade. É normal que antes de uma apresentação, antes de uma entrevista, a gente fique nervoso. E pode ser que aconteça alguma coisa que a gente fala que não quer durante uma entrevista, durante algum momento, por causa da ansiedade. Mas isso é quem vocês são? Não. Isso é a situação. Então sempre tentem controlar as suas emoções, mas sem deixar de sentir elas. Tudo tem um limite ali aceitável. Mas se vocês precisarem, busquem sempre ajuda psicológica. Não é vergonha isso. Tem pessoas que buscam ajuda psicológica apenas para se autoconhecer, que é o próximo passo.
você lide melhor com as suas emoções. Por quê? Com o autoconhecimento, você também consegue separar as coisas melhor. Se você sabe que você é capaz, que você é importante, que você é esforçado, você sabe que independente da situação, você vai conseguir superar aquilo. Porque, igual o professor falou, e se você sustentar a sua casa e do nada perder o emprego? Você não pode ficar simplesmente achando que a sua vida acabou e que vai dar tudo errado a partir de agora por causa disso. Poxa, é uma responsabilidade enorme. Mas o que faz você persistir ou desistir, que no caso do jogo é morrer, ou você continuar para a próxima fase, é exatamente o autoconhecimento. É você ter certeza de que você vai conseguir arrumar outro emprego e vai conseguir pagar aquela dívida daquele mês que você perdeu o emprego. Não é sobre você. É uma situação que pode acontecer na vida da gente. Pode passar. A autoestima, ela não é sobre você conseguir. Ela é sobre você continuar tentando. Então, não é tentar para conseguir, é tentar até conseguir. Se você não consegue de primeira, vai de segunda, vai de terceira, vai de quarta. Tem coisa, gente, que não tem como passar de primeira com todo mundo. Por exemplo, exame de carteira de motorista. Tem gente que passa de quarta, de quinta. Para vocês terem ideia, eu tirei carteira de motorista de segunda tentativa de moto. Eu não ando de moto. Eu só entendi o jogo e joguei. Mas eu tenho medo de andar de moto. O meu marido, ele anda de moto para cima e para baixo, não tem medo. Passou de quarta. Tem como comparar? Não tem. Tinha um moço lá na autoescola que ele ia para a autoescola de moto. Eu passei primeiro que ele, em menos tentativa que ele. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Então não é você tem, eu quero passar em medicina. Não é impossível, mas você vai ter que estudar. Aí você vai errar a primeira prova do Enem, aí você vai tentar de novo, porque você sabe que uma hora você vai conseguir. Não é você deixar de viver a sua vida, você vai pegar uns trabalhos menores para depois conseguir, mas você não vai deixar de fazer a medicina porque você ainda não conseguiu. Então, você ter autoestima é você realmente saber que você vai conseguir e não desistir dos seus sonhos. E isso, gente, é ter resiliência. Pode passar. E a maior vilã desse jogo é a comparação. A comparação, ela acontece em todos os âmbitos, né? E pode passar. Cada história, gente, ela é única. Então tem gente que vai começar num patamar que ela tem mais dinheiro. Essas pessoas conseguem as coisas mais rápido. Mas tem vezes que a pessoa, mesmo tendo dinheiro, ela não consegue as coisas tão rápido. E também existem mudanças de ideia. Então, às vezes, você tem que dar um passo para trás para poder dar um passo para frente. Às vezes, a pessoa anda em círculos. Às vezes, a pessoa anda numa escadinha. Consegue um emprego, aí é promovida de novo, aí é promovida de novo. Mas tem gente que vai ter que ser demitido para poder ir para um emprego menor, para poder ir para um emprego maior, ir para um emprego menor de novo, para aí sim chegar onde queria estar. Então, a gente não pode comparar a nossa história com a história de outras pessoas. A gente tem que evitar ao máximo a comparação, porque cada realidade é única. Tem gente que para chegar num lugar vai demorar muito mais tempo do que outra pessoa. E aí essa outra pessoa faz academia, trabalha e estuda. Como que uma pessoa que demora para chegar num lugar vai fazer academia, trabalhar e estudar? Sabe? Não é, ninguém começa do mesmo lugar. Tem coisa que não é meritocracia. Tem coisa que é sorte, gente. Simplesmente assim. Isso eu posso afirmar para vocês. Tem coisa que, por exemplo, vocês estão procurando emprego. Aí uma empresa grande está procurando um funcionário bem na hora que você está procurando emprego. Sorte. E se você procurar um emprego na hora que só tem empresa pequena procurando? Entende? Então, por isso que as pessoas do RH sempre falam, procure emprego mesmo empregado.
sempre foquem nisso. Não compare a vida sua com a de outras pessoas. Pode passar. E a gente tem os famosos, né? Quem aqui conhece primeiro? Quem é? O que ele faz? Exatamente. Ele é um jogador de alta performance. E ele faz diversas propagandas. Propagandas faz o quê? Influencia. Então, de certa forma, ele é influenciador. Só que assim, ele é um jogador de alta performance. Ele tem muito dinheiro, ele consegue focar só no treinamento dele, ele consegue ter acesso às melhores alimentações, ele consegue ter acesso aos melhores médicos. Você tem como jogar bola igual ele? Não tem. Aí ele chega e faz uma propaganda falando, beba cerveja. Só que ele já deu entrevista de que ele não bebe cerveja. Então, como que uma pessoa vai se cobrar jogar futebol igual ele, sem ter a mesma alimentação que ele, sem ter a mesma capacidade física que ele, sem ter os mesmos médicos que ele, e tomando cerveja? Porque ele falou que a gente toma cerveja, mas ele não toma. Ele mesmo falou que ele não toma. Não tem como você fazer uma comparação com uma pessoa famosa, porque às vezes eles são assim. Outro exemplo, a Virgínia. Quem que conhece a Virgínia? Gente, a Virgínia, ela é um gênio. Eu sei que eu também não gosto muito, mas eu trabalhando com marketing, essa mulher é um gênio. Ela tem um foco no público de baixa renda. Por quê? Porque são as pessoas que mais compram. Querendo ou não, gente, é sério, parcela mais compra. O público B e C são os que mais compram, que geram mais montante de dinheiro, que é onde ela foca. E para isso, ela tem toda uma estratégia de marketing nos stories dela. Então, ela mostra o dia a dia dela, mas não é o dia a dia dela. É uma estratégia de marketing para engajar as pessoas que compram dela. É tudo venda. Ela não acorda cedo e vai malhar porque ela acorda cedo e vai malhar. Ela acorda cedo e vai malhar porque é uma estratégia de marketing. E ela mostra essa parte da vida dela para mostrar essa coisa de próximo. Olha, gente, eu estou fazendo exercício físico aqui, eu estou me alimentando bem. Sou gente como a gente. Ela até fala certas palavras que é para gerar mais essa proximidade. Então, tudo isso é marketing. Agora, à tarde, o que ela faz nos stories dela? Ela posta ostentação. Gente, é tudo estratégico. Ela posta sempre a mesma rotina todos os dias. De manhã cedo, exercício físico, whey. À tarde, ostentação. À noite, venda dos produtos dela. É sempre a mesma coisa. É para vender. Ela não vive dessa forma. Ela mostra o que ela quer mostrar. Se bobear, tem coisa até gravada antes. Sabe? Então, assim, não tem como fazer uma comparação com a vida da Virgínia. Você não vai ter a vida da Virgínia, porque a Virgínia não vive aquela vida. E a terceira pessoa, quem conhece? Quem? VTube. A VTube, ela está fazendo ela é influenciadora de maternidade real. Mas alguém sabe me dizer quantas babás ela tem? 6 babás. Gente, como que uma pessoa que fala sobre maternidade real, como se fosse todo mundo na mesma maternidade, tem 6 babás? Isso não é uma pessoa em 1 milhão? Que nem o secretário falou? É 1 em 1 milhão. Como que a pessoa faz você acreditar na sua cabeça que aquilo é uma maternidade real? Aí ela começa a fazer exercício físico porque ela desistiu de ter o corpo dela daquela forma que ela ficou, que ela acha feio agora, né? Antes ela achava bonita, agora ela acha feio. Isso daí tudo influencia a gente. Começa a fazer dieta. Aí do nada, ela faz lipo. Pelo menos ela avisou, tem gente que não avisa. Então, você fica lá, não, se eu fazer exercício, se eu comer bem, eu vou ter o corpo dessa blogueira.
ela fez lipo. Não tem como você ter isso de uma forma natural. Então você fica na frente do espelho, se comparando com as outras pessoas que não têm as mesmas oportunidades que vocês e que não contam o que elas estão fazendo para ter o corpo daquela forma. Então o que eu quero trazer com isso? A comparação, ela é injusta, tanto com pessoas conhecidas quanto com pessoas famosas. É completamente injusto. Não façam isso com vocês. Pode passar. E aí, quanto mais você mantém o foco na autoestima, você fica mais resiliente. A resiliência, ela não é cair. Ela é você continuar tentando. E você só consegue ser resiliente se você tiver realmente essa autoestima. Porque, por exemplo, igual eu falei, você vai numa entrevista, você não passa, você pode ficar se lamentando. Você pode falar, eu não presto pra nada. Eu nunca vou conseguir um emprego bom, que eu não consigo passar nessa entrevista. Ou você pode pensar, não, da próxima eu consigo, agora eu treinei, eu sei como que eu vou fazer de melhor na próxima. E uma hora eu vou conseguir. O que muda esse pensamento? A autoestima. Então você só consegue ser resiliente se você seguir os passos anteriores. Separar a pessoa de que você é, dominar a situação, respeitar as suas emoções, e a última era ter o autoconhecimento. Pode passar. E é assim que vocês vão construir a sua autoestima na prática, né? Assim que vocês jogam o jogo que o secretário falou. Sem autoestima, vocês podem cair e continuar perdendo. Mas com a autoestima, vocês vão cair e vocês vão levantar. Pode passar. E aí, eu queria convidar vocês para fazer uma atividade de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, de recrutamento. Aí eu queria que vocês fizessem essa atividade. Gente, eu acho que 5 minutinhos deve dar. Deve ser rapidinho. Porque são só 30 perguntinhas de 4 questões. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho. Vocês vão sair daqui com uma autoestima elevada. Gente, vamos continuar então. Quem foi que deu DI? Que é o dominante e o influente. Levanta a mão, deixa a mão levantada. Dominante e influente. Vocês gostam de conversar, né? Adoram falar. Pode passar. Gente, o dominante e o influente, eles são pessoas mais extrovertidas. São pessoas que gostam muito de conversar, né? O dominante, ele tem o perfil mais competitivo, de líder, de liderança. Quais profissões que normalmente combinam com o dominante? Gente, o dominante é aquele vendedor que ele pega e faz. É aquela pessoa da empresa que você precisa de alguma coisa, fulano, faça uma coisa pra mim. O cara não sabe fazer, mas o cara vai lá e faz bem feito. Por quê? Se acontece algum problema, ele resolve na hora que ele está fazendo. O dominante, ele é o cara. Você sabe que o dominante está entrando na sala. O dominante, ele é literalmente dominante. Ele pega a cena para ele. Já o influente, ele é mais comunicativo, ele é criativo, ele é positivo. É aquele seu colega que quer fazer publicidade, que quer fazer jornalismo, que quer ser designer. Ele que quer ser influenciador digital também. Então, o influenciador é comunicativo, ele gosta de fazer graça. Ele também é o cara, porque ele é extrovertido. Mas ele não é o cara que é o dominante. O dominante, ele domina. Pode passar. Quem tem estabilidade e conformidade, levanta a mão. Tem bastante introvertidos aqui. São as pessoas que gostam de estudar. Adoram livro, adoram caderno. Gosta assim. Se não é o caderno ou não é estudar, é o celular. Entende a regra do jogo inteiro. Esse aqui, gente, esse pessoal aqui, eles gostam de saber tudo passo a passo. Eles não são igual ao dominante que chega lá e faz. Esse aqui gosta, o estabilidade, ele vai de planejar. A coisa dele é planejar. Ele vai comprar um caderno só para planejar aquela coisa. Ele vai fazer um
estabilidade, ele vira psicólogo, vira assistente social, porque ele é muito empático, ele é muito amoroso, ele consegue, ao mesmo tempo que ele é introvertido, ele também gosta muito de cuidar dos outros. Já o conformidade, gente, esse cara aqui, você pergunta coisa pra ele, ele sabe. Você fica assim, mas como que esse cara sabe dessas coisas? Ele sabe. Então é o contador, é aquele advogado maravilhoso. Gente, só que é tipo assim, todos eles são importantes na empresa. Então muitas vezes eles vão fazer um processo seletivo e não vão passar porque não é o perfil. Eles estão precisando, por exemplo, de um bancário que é dominante, que precisa resolver investir ali na hora. Pronto, investir. Porque o cliente, ele é dominante também e ele quer arriscar. Que é um investimento arriscado. Então, ele precisa de um bancário dominante. Só que pode ter outra empresa que quer um bancário conforme. E você perdeu a vaga de emprego porque você não é dominante, você é conforme. Mas isso quer dizer que você não vai poder ser bancário? Não. É só porque aquela empresa determinado está precisando de um bancário que seja mais dominante do que conforme. E já vai ter outro cliente que ele gosta de entender mais as regras e não arriscar tanto. Ele precisa de um bancário conforme. Então a empresa pode estar procurando uma pessoa conforme, que seja uma pessoa que está muito atenta aos detalhes e pensa 500 mil vezes antes de fazer aquela coisa, do que um dominante que vai lá pega e faz. Aí dá errado, o cara está resolvendo lá na hora. Ou então um professor. Tem certas profissões que querem um influente como professor. Aquela pessoa que vai falar, aquela pessoa engraçada, aquela pessoa mais espontânea. Mas tem escola que já vai querer o professor sendo estabilidade. E é completamente diferente, porque um é introvertido e o outro é extrovertido. Só que assim, a gente consegue desenvolver características dos outros para a gente se aperfeiçoar como pessoa. Mas a gente não deixa de ser quem a gente é. Você nunca vai mudar o seu. Você pode desenvolver o que você tem dificuldade, mas sem deixar de ser quem você é. E agora eu pergunto a vocês, o que eu sou? Você? Estabilidade, certeza. Eu acho que é influência. É só esses quatro? É só os quatro. Estabilidade é influência. Influência? Muita gente está falando influência, né? Não é influência. Eu sou estabilidade, na verdade nem estabilidade. Tem hora que dá conformidade, dá mais conformidade do que estabilidade. Tem hora que dá estabilidade. Qual que é a diferença? A diferença é que o estabilidade e o conformidade, eles são introvertidos. E o influência, ele é muito comunicativo, ele é extrovertido. Como que uma pessoa que é introvertida está dando uma palestra? Treino. Então, mesmo o dominante precisando ter um pouco ali mais de cuidado, ele consegue essa habilidade de pensar um pouco antes, mas ele não vai pensar tanto, que nem conforme. Mas ele vai pensar um pouquinho antes de agir, dependendo do ambiente onde ele está. Então, ele vai desenvolver essa questão. Então, você tem que ter em mente o que você pode passar. Na vida, a gente precisa de todos os perfis. Igual o colega perguntou ali. Qual que está certo? Todos estão certos. A gente precisa de todos. Gente, o que seria do dominante sem o estabilidade? Eu quero fazer de novo para ver se eu vou dar a mesma coisa. Pode fazer quanto? Eu estou mandando aqui. Mas eu acho que combina. Eu acho que combina. É porque assim, o teste, ele é muito limitado, porque ele separa as pessoas em 4. Tem como reprovada? Hã? Tem como reprovar? Não. Você é bom do jeito que você é. Tem uma empresa que precisa de você do jeito que você é, com as habilidades que você tem. Se a empresa te recusa, pode não ser por causa da sua capacidade e não ser por causa da sua pessoa. Às
vocês entendam. Não tem problema nenhum vocês terem autoconfiança e terem autoestima e valorizar o jeito que vocês são. De quando você for separar as coisas na sua cabeça, você pensar, eu sou bom, eu sou incrível, eu posso não ficar rico com 30 anos, mas eu posso ficar rico com 60, mas eu vou chegar lá. Entende? Mesmo as coisas ruins acontecendo na vida de vocês, que infelizmente, eu sempre falo para vocês, vão acontecer. Infelizmente, se eu pudesse proteger todo mundo numa bolha e não deixava nada de ruim acontecer com ninguém, mas vocês não podem desistir. Vocês têm que olhar no espelho e falar, eu sou cara. Quando alguém vier te humilhar, porque às vezes acontece, você vai saber, a pessoa está falando dela, não está falando de mim. É uma situação, a pessoa deve estar levando outra coisa e está falando lá dela. Está falando de mim? Não. Porque eu sei que eu sou bom. Pode passar, por favor. Aí eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Seja relacionada a essa parte do jogo mesmo, de autoestima e tudo mais. Eu estou aqui para ouvir vocês. E eu também, gente, deixei um presente para vocês no QR Code de 4 livros que eu escrevi. São e-books. Mas assim, vocês aprenderam a fazer currículo? Sim. Aqui também ensina. Tem um e-book explicando tudo sobre currículo, como que você faz para colocar tudo dentro do currículo, que é como eu fazia minha consultoria. Também tem o de entrevista de emprego. Você vai fazer uma entrevista de emprego? Leia o meu e-book. E eu leio o meu e-book antes de toda entrevista de emprego. Sério, por quê? Tem um jeito certo de responder as perguntas. Nem sempre a pessoa está perguntando para você falar coisa na espontaneidade. Às vezes ela quer saber uma coisa. E no meu e-book vocês vão saber as perguntas mais perguntadas pelos recrutadores e o que eles querem saber com aquilo. Vocês vão estar na frente de várias pessoas. Mas às vezes pode ser que vocês não consigam o contrato justamente por causa do perfil. Não é por causa do valor de vocês como pessoa. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem um outro e-book que é sobre LinkedIn. Quem aqui tem LinkedIn? Lá ensina vocês como faz as modificações no LinkedIn para vocês terem mais chances de serem encontrados pelo LinkedIn e também de como criar conteúdo no LinkedIn para ser mais visto. E várias ideias do que fazer para colocar no LinkedIn sem ter cabelo, curso. Tem muita coisa. Gente, eu sou conforme. Conformidade. Você tem noção do quanto que eu estudei para fazer isso? Você não tem noção. Então assim, gente, juro para vocês, tá tudo resumido, o mais resumido possível, para vocês saberem tudo e não precisar passar pelo mesmo estudo que eu passei. E tem o outro que é o mais legal de todos, que é o do DISC. Vocês vão saber tudo sobre o seu perfil dentro do e-book do DISC. O que é que você pode fazer de trabalho, o que é que você sabe fazer de melhor, o que é que você tem que melhorar, qual coisa que você pode ter de habilidade do outro, que você pode tentar treinar. Então é muito interessante esse da metodologia DISC também para o autoconhecimento, que é o que vocês precisam para realmente superar todas as adversidades da vida e jogar o jogo subindo de fase. E eu prometo para vocês, todo o conhecimento que vocês adquirem na vida de vocês, vocês vão usar uma hora. Pode ser que você trabalhe com uma coisa nada a ver, mas você vai usar um momento. Então, nenhum conhecimento nunca é demais. Você pode mudar de ideia, pode começar uma faculdade, falar, não é isso que eu queria, e começar outra. Você pode começar a fazer um curso, falar, não é isso que eu queria, e começar outro. Isso não define seu valor como pessoa, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês, porque as pessoas falam, acreditem em vocês mesmos, mas não ensinam vocês como fazer isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos e muito obrigada mesmo. Boa tarde para todos vocês.